para que Ele possa nos livrar de todo o mal. A porção dessa semana, o Léo já iniciou para nós, está em Gênesis capítulo 25, a partir do verso 19. A porção é Toledot, gerações. Essa porção, irmãos, ela vai dar continuidade no estabelecimento das gerações que são geradas a partir das entranhas de Abraão. Esse termo, entranhas de Abraão, me acompanhou durante toda essa semana. Eu espero que a vocês também, porque foi um ensino que nós aprendemos em Raia Sara, a vida de Sara, e ela traz para a gente um consolo, porque Adonai preenche a nossa vida dentro do padrão que vai nos identificar. Foi assim que nós aprendemos, um padrão que vai nos identificar com a familiaridade e com a legitimidade do patriarca. Nós aprendemos semana passada isso de bom tom, que nós devemos observar sim a familiaridade, a legitimidade do patriarca, segundo aquilo Adonai estabeleceu ele para a sua descendência. Quando eu estava observando esse detalhe, eu lembrei que João, o imersor, quando ele está ali anunciando e preparando a vinda do nosso Adão Yeshua HaMashiach, ele vai preparando, ele fala uma coisa interessante. Por quê? Porque ele vai falar exatamente dessa legitimidade com Abraão, porque ele vai lembrar de Gênesis capítulo 18, que é o estabelecimento da justiça sobre Abraão e sobre seus descendentes. Se você for lá em Mateus capítulo 3, você vai ver isso aqui. Deixa eu ir lá para a gente textualizar aquilo que eu estou falando. Mateus capítulo 3, João, o imersor, ele vai ali preparando o caminho para a vinda do Messias, o Messias que vai dar continuidade a todo o trabalho que João iniciou. Ali no capítulo 3, ali no verso 7, ele diz assim, verso 7 e 8, em diante, ele vai falando isso, sobre essa constituição de uma justiça estabelecida para os descendentes de Abraão. Ele diz assim, olha, verso 7, mas, vendo eles muito dos fariseus e saduceus que vinham à imersão, disse-lhes, porque a imersão não é nada estranho para os filhos de Israel, é uma ação de purificação, é como você se apresenta para purificar, só que o João, o imersor, vai exigir muito mais do que uma presença para uma simples purificação. Não, ele vai exigir mais porque ele está preparando o caminho para o Messias. Ele diz assim, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura, a ira de Adonai? Por que ele está falando isso? Porque em Romanos capítulo 5, você vai ver ali que Romanos capítulo 5, Paulo ensinando ali os romanos, ele falou assim, só tem um que vai fazer você escapar da ira de Adonai. O nosso Adão Yeshua HaMashiach. É ele que vem, e ele é o único, segundo Paulo, capaz de cessar a ira de Adonai. E isso que ele está falando aqui. Por quê? Porque aqueles que são considerados geração ou descendentes de Abraão têm que carregar essa justiça aqui, Mas ele fala bem assim, olha, verso 8, produzir frutos dignos de arrependimento. Em outra versão diz assim, fazei, pois, um fruto que vale para o retorno, que vale para você e eu retornar para Adonai. É o princípio do ensino aqui, da imersão de João, o imersor. Que você precisa gerar, eu também, um fruto que seja digno para o retorno, porque a justiça aqui dos filhos de Abraão serão reconhecidos como? Pelos seus frutos, cujo o amadurecimento deste fruto que vem de mim e de você, anuncia o reino de Elohim, anuncia a vinda do Messias. Por isso que vai exigir muito mais do que nós vamos ver aqui, que o termo Toledot, gerações, é muito mais do que aqui expressa literalmente o texto. Esse termo, entranhas de Abraão, nós fomos ensinados semana passada, e ele está lá em Gênesis, capítulo 15. Vai lá. Daqui a pouco a gente vai entrar na porção. É porque uma completa a outra. Ele diz assim no capítulo 15, no verso 4 e 5, ele vai estabelecer ali já uma geração, uma descendência. No capítulo 15, verso 4 e o verso 5, amém? Diz assim,
o que lhe veio a palavra do Eterno? Este homem não será o teu herdeiro. Ele está falando de Eliezer, o servo de Abraão. Porque Abraão, da palavra verbalizada de Adonai, ele ainda ali, Léo, titubeava se aquilo aí tinha procedimento ou não, porque ele não via nele capacidade de gerar. E a esposa dele, efetivamente, era estéril. As patriarcas eram estéreis. As matriarcas eram estéreis. Não era o momento, elas estão no momento de não conseguir, não, elas eram estéreis. Então aqui ele vai falar bem assim, este homem não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse, olha para o céu, e conta as estrelas, e as podes contar. Então ele disse, assim será a tua descendência, Toledote. Em outra versão diz assim, mas a palavra de Adonai lhe diz, este não herdará de ti, mas aquele que sairá das tuas entranhas, herdará de ti, ele sim. Ele o faz sair até fora e diz, olha os céus, conta as estrelas, se podes contá-las. Dize-lhes, tal será a tua semente. Nessa porção, ele vai expressar da mesma forma. É muito bonito isso aqui. Adonai contempla, sabe o quê? As entranhas de Rívca, Rebeca. Ela contempla o ventre da matriarca. Ele diz assim, vai lá agora, entra na porção, capítulo 25. Olha ali no verso 23, depois nós vamos ler mais. Mas olha o verso 23, quando Adonai contempla, assim como ele contemplou as entranhas de Abraão e Sara, ele vai contemplar as entranhas das suas gerações. Por isso que eu e você precisamos dar frutos dignos de arrependimento, digno para retornar para Adonai, porque Adonai vai contemplar o meu ser. É assim que o salmista, no capítulo 36, da porção, ele contempla, o salmista fala assim, ele vai contemplar as minhas entranhas. Ele se antecipa e fala, olha, é uma entranha de um criminoso, Adonai. Porque ele se considera um ímpio diante da grandeza de Adonai. Mas voltemos aqui em Gênesis, depois a gente vai lá, capítulo 25, verso 23. Ele diz assim, na minha e na sua versão, o Eterno lhe disse, 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que outro povo, o mais velho servirá ao mais moço. Olhem em outra versão, mas a palavra de Adonai lhe diz, Adonai lhe diz, 2 nações em teu ventre, 2 pátrias das tuas entranhas se separarão. Uma pátria, mais que uma pátria, se firmará. O maior servirá ao menor. Esse aqui é o ponto alto que inicia a porção Toledo. O maior servirá ao menor. Irmãos, Esaú não entendeu isso aqui. Não, ele estava estabelecendo superioridade, não competitividade. Exatamente. Moisés entende isso quando ele fala de Yeshua ali. Ele fala assim, olha, Adonai vai mandar um profeta como eu, sem competição. O João imersor, ele ainda se abaixa diante do Messias, porque ele vê no Messias a sua grandiosidade. Mas aqui é um ponto alto, que ele fala bem assim, ele fala para a matriarca, o maior servirá ao menor. Você e eu precisamos aprender. Quem é esse maior? Pode falar. Olha só, Léo, essa superioridade que ele estabelece aqui é daquele padrão que você acabou de falar. É aquele padrão que vai elevar a superioridade. Uhum. É o padrão, o mesmo padrão de Abraão. Sim. Das entranhas de Abraão que eu tenho que sair. Porque João Batista pergunta lá, não basta dizer que é filho de Abraão apenas. Porque não até das pedras... Até das pedras eu posso suscitar filhos a Abraão. Isso, ele está dizendo, é uma superioridade a nível de Abraão. Então, não é uma superioridade como o mundo acha. Não é uma competição. Superioridade de dinheiro, de beleza, de fama,
de essa corrida para aquilo que é fútil, não é essa superioridade. Exatamente, perfeito. Não é? É isso aí. É uma Porque você é interessante que depois nós vamos ver Yeshua, ele vai conceituar o que para nós consideramos superiores. Ele vai falar o que você, homem, considera sobre o que é maior. Aí ele fala assim, no reino de Elohim, não é assim. Ele vai ensinar para mim e para você. Mas olha que interessante essa questão do termo entranhas. O termo utilizado aqui por Adonai, tanto lá em Gênesis capítulo 15, como aqui em Gênesis capítulo 25, o termo utilizado é me'er. Esse é o termo. Entranhas. Que tem, na plenitude do termo, ele é utilizado em 3 situações básicas. Eu vou listar aqui para vocês. O termo entranhas, ao qual Adonai se utiliza para falar para Abraão e para Isaac e também Rebeca, o termo ele tem 3 usos básicos. Primeiro, para designar literalmente os órgãos internos de uma pessoa. As entranhas, fácil de identificar, né? É aquilo que está dentro do corpo de um ser humano. Ele considera até o coração como uma entranha do ser humano. Então, é para designar literalmente isso. Segundo, refere-se aos órgãos reprodutores, tanto masculino quanto no feminino. Então, quando ele utiliza essa questão de entranhas, ele está falando de órgãos internos do homem, mas também vai dar ênfase ao órgão reprodutor, porque dali vai sair o que? Uma geração, a geração dele. A terceiro uso básico é o que mais preocupa a Adonai. Por quê? Porque fala de um sentido metafórico. O que é um sentido metafórico? É um sentido figurado, é uma alegoria que ele vai utilizar, indicando que a Me'er, entranhas, vai falar do centro das minhas emoções. É aqui que mora o grande perigo, onde Adonai vai trabalhar em mim e você. Ele não vai trabalhar nos órgãos internos, claro, para dar vida. Ele vai trabalhar no órgão reprodutor para que haja uma descendência física e espiritual. Mas esse sentido metafórico, esse sentido figurado e de uma alegoria, ele traz mais preocupação, porque você não tem uma definição concreta. E outra coisa, não tem como eu penetrar, só Adonai, para saber que nas minhas entranhas há um sentimento emaranhado de emoções que eu adquiri durante a minha vivência, das minhas vivências, das minhas andanças pelo mundo. Eu tenho esse centro de emoções incumbido dentro de mim. Então, quando se fala em entranhas, ele vai abordar basicamente esses 3 princípios. Pode falar. Olha só, muito interessante isso, que a Paraxá, ela é o norte semanal para nós. Sim. E nós, ontem, o país inteiro pôde contemplar um juízo de Adonai com um jovem, isso, não é verdade? Que mexia com as emoções das pessoas. Provocava esse interior das emoções. Preste atenção nisso, prestem atenção, olhem os juízos de Adonai, retirando uma vida prematuramente por causa desse terceiro item básico que você está falando. As entranhas. É o centro das minhas emoções. E quando eu sou emaranhado das emoções. Exatamente. Quando eu sou usado para mexer com isso, cuidado. Que eu posso ser ceifado prematuramente. Isso. Se você se prepara para comover o coração do homem, de milhares, não a favor de Adonai. Cuidado e cuidado. Isso. Interessante que essas 3 referências, o uso comum desses 3 referências, ela vai expressar o que está de mais íntimo no interior do homem, onde Adonai vai penetrar em mim e você para identificar se eu estou ou não dentro do padrão de Abraão. Adonai vai penetrar em mim e você. Você vai ver o que ele faz com os profetas, para o profeta anunciar isso. Adonai vai penetrar para identificar se eu e você andamos segundo a identificação das entranhas que saem de Abraão.
Eu lembrei agora do profeta Malaquias, capítulo 3 ou 4, 3, que diz assim, que ali Adonai vai identificar aquele que serve ou aquele que não serve a Adonai, de acordo com a penetração que ele fará em mim e a você. Abraão e também os profetas de Israel, vocês vão ver que eles são imbuídos dessa aptidão. Que aptidão? De fazer penetrar nas suas e nas minhas entranhas a palavra de Adonai. Observe aqui, nós vamos ver como que os profetas vão reagir. Você vai precisar identificar se isso já ocorreu com você. Se alguma coisa está para acontecer, as suas entranhas se removem dentro de você, aí você sente mal-estar, você sente tontura, dá aquela sensação de vômito ou de diarreia. Essa é Adonai movendo as entranhas do homem, porque algo está para ser anunciado. É isso aí que os profetas vão se embutir dessa questão com Adonai, para ele anunciar. É a força que Adonai utiliza no profeta, para o profeta anunciar. Vai lá no profeta Ezequiel. Nós vamos só ver 2 profetas, Ezequiel e Jeremias. Você sabe que são profetas que sofreram muito por causa do povo, a favor de Adonai. Vamos lá para você ver no capítulo 3 do profeta Ezequiel. Você vai ver que interessante é a postura do profeta e o que Adonai faz com ele. Ele é profeta, é Adonai que vai cuidar dele. Ele diz assim no capítulo 3 do profeta Ezequiel, ele precisa iniciar aqui o seu trabalho, o seu serviço. Tem um passarinho piando aqui, deixa ele piar, tá? É bom que ele acorda. Pia, a gente acorda. Cada piada a gente... Isso, o pardal entrou casa. Baruch Hashem. Diz assim no capítulo 3 do profeta Ezequiel. E ele me disse, filho do homem, coma o que achares, coma este rolo. Ele está falando de quem? Da Torá. Então vai e fala à casa de Israel. O profeta só poderia anunciar se o rolo fizesse parte das entranhas do profeta. Por isso que ele vai mandar assim, come o rolo. Abri a boca, diz o verso 2. E ele abri a boca e ele me deu a comer o rolo. Então me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi, e era na minha boca doce como mel. Diz o profeta. Ai, eterno. E ele então me disse, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhes as minhas palavras. Tu não és enviado a um povo de fala obscura. Aí vem o profeta agora, recebendo a notícia. Você vai a um povo de que não tem fala obscura, nem de língua difícil. Não é um povo que vai, não é difícil, não é obscuro, mas esse povo tem uma característica. Você vai à casa de Israel. Nem detestada, por quê? Porque está escondido no emaranhado das minhas emoções. Aí eu falo assim, Adonai não vai ver isso aqui. Nem Luciana, nem a pastora Sandra, nem Ulisses, ninguém vai ver. Mas Adonai vê. Olha, ó, ele diz assim, ó, as palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Maquinou mal na sua cama, detém-se em caminho que não é bom. E não odeia o mal, não consegue diferenciar o que é bom do que é mal. Não consegue. O que uma mão tem, a outra tem. Mas aí olha só que o salmista canta. O teu amor, ó eterno, alcança os céus e a tua fidelidade chega até as nuvens. Olha, vai lá no verso 8. Não, no verso 7. Ele diz assim, quão precioso é, ó Elohim, o teu constante amor. Por isso, os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartam, olha aqui agora, vai se fartar das delícias de Adonai. E vai dizer como o profeta falou, são doces como mel a Torá de Hashem. Ele diz assim, olha, quão precioso é, ó Elohim, o teu constante amor. Olha o verso 8. Eles se fartam da gordura da tua casa.
e tu lhes dás de beber a corrente das tuas delícias. Você sabe que eu lembrei aqui, desculpa eu ter lembrado disso aqui, mas eu lembrei quando está se preparando ali o alimento para distribuir às comunidades, aos idosos e àqueles que necessitam. Eles se fartam com a gordura da casa de Adonai. Isso é Hanukkah. Baruch Hashem, Léo. Baruch Hashem, Léo. Isso é Hanukkah. A fartura da gordura das delícias da tua casa. É a oração que a senhora faz, né? Que penetre no ser de cada um daqueles que vão se alimentar. Pois em ti, ele fala assim, está no manancial da vida, o olho d'água está aqui, ele fala. Na tua luz, veremos a luz. Essa é a esperança do salmista, quando ele olha para si e vê dentro dele as entranhas de um criminoso. Nós aprendemos semana passada que a nossa ligação com Abraão é o que eu tenho e você também tem, que herdar, que sai das entranhas de Abraão. Paulo expressa nessa porção esse desejo aos seus ouvintes. Paulo aqui, ele expressa esse desejo que os seus ouvintes venham herdar da mesma forma que os seus pais herdaram. Olha lá para você ver lá em Romanos capítulo 9. Olha que bonito isso aqui, a declaração de Paulo na Brit Hadashah da porção Toledot. Romanos capítulo 9. Ele diz assim, do verso 1 ao verso 15 só, tá? Eu acho que a porção vai até o verso 11 ou 12, não lembro. Mas eu coloquei até o verso 15 para nós contextualizarmos aqui o que Paulo está falando. E tem muito mais que Paulo fala aqui, mas vamos ficar na porção. Ele diz assim, olha, no Machia, ele está falando, digo a verdade e não minto. Olha o verso 2, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Ele sente o pesar nas suas entranhas, porque o termo entranhas inclui também o coração. Ele fala bem assim, olha, pois eu mesmo, Paulo, desejaria ser separado do Machia por amor dos meus irmãos, que são meus compatriotas segundo a carne, são israelitas, pertence-lhes a adoção de filhos, a glória, as alianças, a Torá, o culto, o serviço e as promessas. Deles são os patriarcas, e dele descende o Machia segundo a carne. Por que ele estabelece aqui segundo a carne? Porque aqui os pais ainda não alcançaram a plenitude ao qual ele está anunciando ali. Eu acho que é capítulo 12, que ele fala assim, quando a plenitude dos gentios alcançarem, olha só, é 11, né? Olha a responsabilidade que tem sobre nós, sobre os gentios. Ele fala aqui, olha, e o qual é sobre todos, Elohim bendito eternamente, amém. Não que a palavra de Elohim haja falhado, pois nem todos que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão, são todos os seus filhos. Pelo contrário, em Isaque será chamada a tua descendência. Ele está aqui falando de uma preferência estabelecida por Adonai, que o maior servirá o menor. Ele já está anunciando isso aqui. Ele diz assim, ó, o verso 8, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Elohim, mas os filhos da promessa são contados como descendência de Abraão, pois a palavra da promessa é, por esse tempo virei, e Sara terá um filho. Não somente essas, mas também Rebeca, quando concebeu de um só Isaque, nosso pai. Contudo, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Está vendo? Já foi anunciado à nossa matriarca que o menor serviria o maior serviria o menor. Interessante que da mesma forma que Adonai fala com Sara, ele vem falar com Rebeca, Rívica. Interessante isso, para você e eu meditarmos. Isso porque o termo, irmãos, Toledot, vai além de uma simples interpretação literal como gerações, que é o texto diz. A interpretação literal da palavra Toledot é gerações.
O termo traz a exigência que nós temos que fazer o quê? Uma leitura, isto é, uma interpretação correta que o Eterno verbalizou. O que é isso? O que o Eterno verbalizou, isso se cumprirá. Presta atenção, o que o Eterno verbalizou, isso se cumprirá. Por que eu estou falando isso? Para você tomar cuidado quando você conceituar a ação de Rebeca, Rívca, e a ação de Jacó. Cuidado, por quê? Muitos dos nossos pais falam o termo de enganador ou lubridiador. Cuidado para que a gente não venha usar esse termo. Para nós isso não é válido. Por quê? Porque toledor de gerações é muito mais que simplesmente gerações. Vai exigir de mim e de você a correta interpretação da vontade de Adonai. O que o Eterno verbalizou se cumprirá e não vai perecer. O que é verbalizar? Eu coloquei aqui. É comunicar ou expressar através das palavras ou vocábulos. É transformar ou converter-se em verbo. Por quê? Porque o verbo é que vai dar movimento à ação a um contexto, ou uma frase, ou um texto. É o verbo que vai fazer essa movimentação. É ele que vai trabalhar ali para estabelecer aquilo que Adonai verbalizou. É o verbo que faz dessas ligações. Por isso que João, no capítulo 1, verso 14, diz assim, ó, o verbo se tornou carne. Ele se faz presente. Firmou sua tenda entre nós, ele habita em nosso meio. Contemplamos a sua glória. Contemplar aqui é quando você evoca o Messias e ele te contempla. É o que aconteceu com o nosso irmão ali. Ele invocou a Adonai, Adonai o contemplou. É isso que é contemplação. Significa uma intercessão, uma oração para Adonai. É isso aqui. Ele diz assim, contemplamos, intercedemos a Adonai. Contemplamos a sua glória, glória como um filho único junto ao Pai. Por quê? Porque Yeshua faz exatamente aquilo que Adonai, ele vê o Pai fazer. Não é isso que ele fala? É isso. Eu acho que é João capítulo 5, se não for, você me perdoa. Diz assim, olha, a glória como a glória do Filho único junto ao Pai, plena de bem-querer e de verdade. Por isso que ele vem e se converte em verbo, para dar movimentação aos Bnei Israel. A palavra verbo, aqui de Elohim, manifestou-se em Yeshua, no homem que Adonai elegeu, para que ele possa ali fazer a sua habitação. Exatamente, quando você fala assim, Yeshua é a própria Torá, é porque o verbo está nele. A palavra de Adonai está nele, a Torá está nele, para fazer parte das entranhas do Messias, igualzinho fez ali com o profeta Ezequiel. Só que o profeta Ezequiel, Adonai foi lá e abriu a boca do profeta, e Yeshua não, ele já vem inserido de Torá, já vem inserido. Por quê? Porque aquilo que é eterno verbalizar vai se cumprir. Vai lá para você ver isso em Ezequiel capítulo 12. Adonai vai verbalizar e vai cumprir. Você sabe por quê, irmãos? Porque ali, eu vou antecipar um pouquinho, por que acontece comigo e com você? Adonai verbaliza e eu corro para executar. Cuidado, para a gente não se antecipar. Mesmo que não haja má intenção em nós, porque eu creio que Adonai apenetra a sua entranha. Você sabe por quê? Porque Adonai vai falar comigo algo e eu vou correr lá e executar, porque é assim que tem que ser feito. Mas, às vezes, eu ajo de forma incoerente com aquilo que ele verbalizou, porque eu ainda não entendi direito. Mas ele não leva isso para o lado da maldade, mas ele vai me fazer passar por uma situação onde eu venha compreender e tenha a oportunidade de reverter a situação diante de Adonai. Isso é misericórdia sobre misericórdia. Por quê? Porque não há uma má intenção no homem. Olha só aqui que ele diz ao profeta Ezequiel de novo, lá no capítulo 12, no verso 22. Ele diz, olha que interessante isso aqui. O profeta diz, filho do homem, ele vai exaltar a presença do homem aqui. Que provérbio é este que vos tendes na terra de Israel? Passaram-se os dias e perece toda a visão.
É contrário àquilo que Abacuque ensina, né? Diferente. Portanto, diz-lhes, verso 23, assim diz o Eterno Elohim, farei cessar este provérbio, porque aquilo que Adonai falou vai se cumprir. O profeta vai bater nessa tecla. E não se servirão mais dele em Israel, desse provérbio. Diz-lhes então, diz-lhes, estão próximos os dias em que toda a visão será cumprida, pois não haverá mais visão falsa, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Mas eu, o Eterno, falarei, e a palavra que eu fará se cumprirá, não será retardada. Pois em vossos dias, ó casa de Israel, falarei uma palavra, e a cumprirei, diz o Eterno Elohim. Veio a minha palavra do Eterno. Filho do homem, os da casa de Israel dizem, visão que este vê é para muitos dias, vai demorar isso a se cumprir. Aí você se relaxa, eu e você, nós relaxamos. Adonai não vai ver isso agora não. Ele está preocupado com a Luzia, aí você aponta para o outro, está preocupado com a Priscila, com Benjamim, não vai se importar comigo. Não, ele fala bem assim, a visão que este vê é para muitos dias. Ele profetiza de tempos que estão longe. Portanto, diz-lhes, assim diz o Eterno Elohim, não será retardada nenhuma das minhas palavras. A palavra que falei se cumprirá, diz o Eterno Elohim. Agora eu quero ver você ouvir um discurso maravilhoso que sai da boca de Josué. Vai lá em Josué capítulo 23. Você vai ver esse discurso aqui. Josué aqui, irmãos, está em adiantado de dias. Ele fala que ele vai para o caminho de toda a terra. Ele vai falar da morte. Está todo mundo olhando para cima, hein? Vou olhar também. Deixa o passarinho aí, gente. Josué 23. Mas o passarinho está me ajudando, que tem ninguém dormindo, pastora Sá. Baruch Hashem, Está a cumprir agora. Isso. Capítulo 23, eu vou ler o Salmo, o verso 1 ao verso 3, o capítulo 23. Depois nós vamos mais à frente, para não demorar. Olha só o discurso de Josué aqui em Siquém. Ele fala assim, passado muitos dias, depois que o Eterno havia dado repouso a Israel, de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já idoso, entrado em dias, ele estava bem idoso, chamou Josué a todo Israel, os anciãos, os seus cabeças, os juízes, os oficiais, as pessoas importantes, e lhes disse, eu já sou velho e entrado em dias. Vós tendes visto tudo que o Eterno Elohim fez a todas essas nações por causa de vós. Ele está chamando a atenção que o que Adonai fala vai se cumprir. Ele fala assim, é o Eterno Elohim, vosso Elohim, que tem pelejado por vós as suas guerras. Mas pula aí, vai lá no verso 11, para nós caminharmos. Ele diz assim, portanto, guardai com cuidado, ele fala, as vossas almas, as entranhas, os emaranhados das suas emoções. O profeta vai anunciar isso aqui. Olha o discurso dele. Ele fala assim, portanto, guardai com cuidado as vossos seres, as vossas almas, para amardes o Eterno vosso Elohim. Mas, se de alguma maneira algum de vós vos desviardes e vos achardes e vos chegardes ao resto dessas nações que ficaram aí entre vós, e com elas vos aparentardes, e vos misturardes com elas, e elas convosco, sabereis certamente que o Eterno vosso Elohim não continuará a expulsar essas nações de diante de vós. Ele já expulsou, mas você preferiu fazer uma adesão a ela. Ele vai deixar elas no meio de vós, ele fala. Pelo contrário, diz o texto, elas vos serão por laço e rede, açoites às vossas ilhargas e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nessa boa terra que vos deu o Eterno vosso Elohim. Vamos até o 16. Ora, vou hoje pelo caminho de toda a terra. Vós também sabeis que todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu
de todas as boas coisas que a vosso respeito falou o eterno vosso Elohim. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou da palavra de Adonai. Olha só, olha o verso 15. Mas assim como sobre vós vieram todas essas boas coisas, que o eterno vosso Elohim vos disse, da mesma forma trará o eterno sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o eterno vosso Elohim. Se violares a aliança do eterno vosso Elohim, que ele vos ordenou, e fordes servirdes aos outros deuses, se você sair das entranhas de Abraão e não segui-lo, e a eles vos inclinais, então a ira do Eterno se acenderá contra vós. Aquela ira ao qual Paulo fala, e logo perecereis da boa terra que o Eterno vos dá. Isso traz a nós a memória que inicialmente de Abraão, irmãos, saiu duas descendências. Não vem essas dúvidas sobre você? Sobre mim veio. Que ele fala de uma descendência, Léo, das entranhas que sai de Abraão. Mas de Abraão saiu duas descendências, Ismael e Isaac. Duas descendências saíram de Abraão, inicialmente. Depois, Abraão, com Quetura, vai ter os outros filhos. Ela mais tarde, mais ela vai se caracterizar e se mostrar por aquilo que ela é no seu interior. Baruch Hashem. Nascem os dois da mesma entranha. Mas Adonai nos dá o direito Baruch Hashem. de escolhermos. Aqui nós seguiremos. Isso. Por isso que quando ela recebe aquela palavra que o maior servirá ao menor, não havia uma competição ali. Não, mas havia uma superioridade de coisas excelentes e espirituais. E não de coisas do mundo. Não coisas do mundo. Fama, riqueza, nome esplendoroso do mundo, que os homens reconhecem. Isso aí. Né? Dinheiro que eu preciso ter em grande quantidade, disputa, competição. Isso é mundo. Isso é mundo. Eu não posso entrar nesse mundo. No reino de Adonai não é assim. Não é assim. Não é assim. Ele é oposto a isso. Isso. E eu tenho o direito de escolher. A Haftará fala sobre isso. Saul. Exatamente. Fala ali. Ele se irrita ali grandemente. Saul tinha o direito de não desejar a morte de Davi. De Davi, tinha de engolir aquilo ali, mesmo mas que se surgisse nas suas entranhas. Exatamente, mas ele... porque ele se ergue por causa disso ali. Exatamente. Porque para ele é uma competição. Isso. Davi é um perigo para ele. Isso. E não deveria ser. Não deveria ser. Por tudo que Davi, desde o princípio, traz para a nação de Israel. Eu coloquei aqui que dessas duas entranhas, uma sai pela interferência humana. A primeira, Ismael. E a outra veio pela palavra verbalizada por Adonai. Adonai já tinha falado com Sara, com Abraão, que deles viria uma descendência. Mas eu e você somos iguaizinhos a eles. Não, quem dera que fôssemos, né? Mas nós temos atitudes parecidas com a deles. De uma interferência humana, isso que eu estava falando, e você ir à frente e fazer. Interferência humana, segundo o termo, se diz conjectura. O que é isso? É uma ação ou efeito de deduzir, você vai deduzir. Ou fazer interferências, baseando-se em palpites, intuições, provas inconclusas ou suposições. Eu acho que é assim que Adonai quer que eu faça. Essa interferência é comparável lá no profeta Ezequiel capítulo 13, não vamos lá, irmãos, por causa do nosso horário, mas a interferência ali no profeta Ezequiel capítulo 13, Ezequiel diz que essas interferências são comparadas ao como se fosse um falso profeta. Você deduz alguma coisa que Adonai verbalizou, em vez de você meditar naquilo, entender aquilo, você introduz em você, e você está envolvido com seus emaranhados de emoções, e o profeta do capítulo 3, olha, isso aí é como se fosse um falso profeta, um falso preceito. Por isso que eu e você precisamos fazer a leitura correta da palavra verbalizada de Adonai. Toledot vai tratar sobre a descendência que veio do alto, a escolha do verbo,
Vai lá em capítulo, volta lá, vai lá na porção, antes um pouco, em Gênesis capítulo 17. Você vai ver ali que ele vai verbalizar a descendência. Gênesis 17. Ele diz ali no verso 19, verso 21 do capítulo 19? Isso, 17, 19. Ah, não, eu estou em Êxodo, perdão. Gênesis 17, ó. Isso. Ali no verso 19 ao verso 21, ele diz assim, olha, Elohim lhe respondeu, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe porás o nome de Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança perpétua para a sua descendência depois dele. E quanto a Ismael, aquele que foi gerado pela interferência humana, você vai ver aqui que Adonai usa de misericórdia para com Abraão e para com Ismael também. Ele diz assim, também te tenho ouvido. Ouvido quem? É Ismael. Certamente o abençoarei, falo-ei fecundo e multiplicarei grandemente. 12 príncipes gerará, e deles fará uma grande nação. Olha que benefício aí, maravilhoso. Olha agora, a minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, que Sara te dará neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. A palavra verbalizada se cumprirá. Disse o Eterno, é certo que Sara, tua mulher, dará à luz um filho, e chamarás o teu nome Isaque. E estabelecerei a minha aliança com ele, uma aliança eterna, e para a sua semente depois dele. E sobre Israel te escutei. Israel é Ismael. Adonai ouvirá. Adonai que ouça Adonai. Ele está falando que Adonai ouça a súplica dele. Ismael, El ouvirá. Eis que tenho abençoado e falo-ei frutificar e multiplicarei mais e mais. 12 príncipes gerará. E dele farei uma grande nação. A minha aliança estabelecerei com Isaque, que Sara dará à luz para ti neste tempo determinado, no ano vindouro. Esse tema aqui é maravilhoso, o ano vindouro. Por quê? Essa expressão, segundo os rabis, traz para o homem que ouve a palavra de Adonai uma expectativa de continuidade. Sim, porque ele falava assim, no ano vindouro. Não é para eu chegar lá e falar bem assim, daqui, não é para agora, como diz o profeta Ezequiel ali, no capítulo 12. Não é para esse momento. Não, esse ano vindouro vai criar uma expectativa nos ouvintes de Adonai, que há ali uma continuidade de vida, de cumprimento daquilo que Adonai falou. É o cumprimento, continuidade de vida. Toledote, gerações, fala sobre isso. Por quê? Porque o termo Toledote, eu notei aqui, ele precede do termo Ialad, que significa gerar. Esse é o termo, né? Mas olha que interessante na minha pesquisa. O termo sempre se apresenta no plural, porque ele vai. Por isso que os rabis falam que é uma continuidade de vida. Toledote é descendentes, gerações. Ele vai sempre se apresentar no plural. Na gramática hebraica, eles dizem que esse termo Toledote se apresenta em estado construtor. Em estado construtor. O que é isso? Na gramática hebraica significa que o substantivo Toledote precisa ligar-se a outra palavra para que ela possa expressar verdadeiramente aquilo que ela significa. Ela não faz as coisas sozinha, o termo não age sozinho. Sozinho ele fica incompreensível. Mas como é no plural, a gramática hebraica ensina que é um termo que precisa ser unido a outro substantivo para ele dar sentido à sua expressão. Os rabis falam que essa condição traz uma condição de posse. Olha que interessante.
precisa identificar o quê? O seu possuidor. O termo Toledot precisa se unir a outro para identificar quem é o seu possuidor. Olha como geração é mais do que simplesmente geração. São gerações que precisa identificar, se unir a outro para identificar quem é o seu possuidor, ou aquele a quem ele pertence. Como é que ficaria isso na prática? É assim, olha, descendente. Está no plural e sozinho. Mas o termo no hebraico precisa estar acompanhado. Então se escreve descendentes de Abraão, gerações de Isaque, filhos de Jacó. Precisa ter essa referência para identificar a quem você pertence. Eu pertenço ao Elohim de Abraão, de Isaque e de Jacó. Se você falar assim, eu pertenço a Deus, qual Deus que você pertence, meu querido? Você se faz essa pergunta. Mas Toledot vem falar para mim e para você, que você, para identificar ser um descendente, você precisa se unir aos pais, porque ali traz uma condição de posse, de pertencimento à casa de Abraão. Por isso que Toledot, como uma tradução ela é limitada ali em gerações ou descendente, não transmite essa essência da expressão, porque refere-se àquilo que é produzido, presta atenção, refere-se àquilo que é produzido ou levado a existir por alguém, ou aquilo que procede de tal pessoa. Ele surge das palavras de Adonai, a descendência Toledot de Abraão. Procede de Adonai. No Gênesis, o termo expressa para os rabis e para não rabis, expressa o milagre de Adonai, a sua vontade revelada. É isso que significa Toledot. É isso que significa gerações. É a vontade, o milagre de Adonai revelado. Isso está lá em 25, capítulo 19, que inicia a porção dessa forma. Volta lá para você ver. Eu tenho tempo, tá? O passarinho está sendo misericordioso comigo. Diz assim, olha, capítulo 25 do Gênesis, Toledot, diz assim, tomou Abraão, outra mulher, 19, perdão, já estava no primeiro, onde começa a porção. 19, Toledot. Diz assim, são essas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque tinha 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filho de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmão de Labão, o arameu. Isaque orou insistentemente ao Eterno por sua mulher, porque ela era estéril. Está vendo? A esterilidade existia nela. O Eterno ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. E ela disse, por que isso está acontecendo comigo? E foi perguntar ao médico. Não, irmãos. Ela vai diante daquele que verbalizou a promessa para ela. Se fosse eu e você, íamos correndo, né? Primeiro a gente liga para o Léo Gama, depois para a Lorena, para o Ramon, para os médicos aqui mais próximos. Mas não, ela vai se posicionar e vai correr a quem? Aquele que verbalizou a promessa, que foi Adonai. Ele fala assim, olha, ela diz assim, os filhos lutavam, por isso está acontecendo isso comigo. Ela foi perguntar ao Eterno, verso 23. O Eterno lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, o mais velho servirá ao mais moço. Essa é a verbalização que tem para Rebeca. Isaque ora por Rebeca porque havia nela uma incapacidade de conceber, de gerar, uma incapacidade dela e nas outras matriarcas. Porém, essa esterilidade, irmãos, é bom lembrar que ela existe, ela é física, tá? Ela é real. Porém, havia sobre Isaque uma promessa e também sobre Rebeca uma bênção anunciada pelo seu pai. Se você for em Gênesis, não precisa lá, capítulo 24, você vê ali Labão anunciando a bênção sobre ela. É uma bênção que ela seria senhora de uma multidão de nações. Próximo a isso, diz o texto. A esterilidade desse seu estado físico
e o seu estado real quando Adonai contempla atentamente a face de Isaac. Ele vai penetrar Isaac. E quem vai ser contemplada? Rebeca. Ela vai deixar de ser estéril. No verso 21 diz assim: Isaac intercede junto a Adonai, na presença da sua mulher. Sim, ela era estéril. Adonai intercede por ele, por Isaac. Adonai intercede por Isaac, por ele. Rivka, sua mulher, está grávida. Baruch Hashem. Mas é o Tov. Ela foi sancionada. Interceder aqui no tema, aqui no verso 21, é atar. A raiz diz: aquele que contempla atentamente alguém. Por que eu trouxe o nosso irmão aqui para orar? Porque ele é mais bonito que os outros? Não. É porque nós contemplamos a face de Adonai a favor dele. E Adonai o contemplou. E isso precisa ser dito, ensinado para mim e para você. O verso 23 diz assim: olha, a Adonai lhe diz: 2 nações em teu ventre, 2 pátrias de tuas entranhas se separarão. Uma pátria mais que uma pátria se firmará, o maior servirá ao menor. Aqui Elohim anuncia o nascimento de 2 reinos, que lutarão aqui pela legitimidade da primogenitura. Os 2 povos vão, Almi, lutar pela primazia, que é a legitimidade da primogenitura. Ambos nasceram das entranhas de Abraão, apesar do Eterno já estabelecer aqui a primazia sobre Jacó. O confronto inicial entre Esaú e Jacó será pelo direito da primogenitura. Mas eu queria falar uma coisa: Jacó não tem opositor. Jacó não tem opositor. Se você olhar o proceder de Esaú, Jacó não tem opositor, porque ele mesmo, pela vontade própria, vai lá e entrega o direito de progenitura em deferimento de uma alimentação, de uma comida. Então ele tem opositor diante de Adonai? Não tem. Não tem opositor. Esaú aqui não é opositor para Jacó. Então eu que coloquei isso aí. Esaú vai desprezar a primogenitura. Ele vai entregá-la. E depois a mãe Rivka vai contemplar essa situação e vai fazer se cumprir a vontade de Adonai. Porque os olhos de Isaac já estavam nuviados. Ele já não conseguiu contemplar a face de Adonai. Não conseguia mais interceder por ele. Hebreus, no capítulo 12, eu não vou lá por causa do meu horário. A principal diz assim, o autor de Hebreus, que essa ação de vender a sua primogenitura, como assim diz, de Esaú, essa ação de Esaú é uma ação profana. Quando eu deixo de cumprir aquilo que Adonai estabeleceu para mim, em troca de um prazer ou de me sentir importante. Você troca, você substitui. Não cumpriu. Não cumpriu o seu dever. Isso, para o autor de Hebreus, que a gente pode identificar como Paulo, ele fala que isso que você profanou. Por que é profano? Porque você não cumpriu a palavra verbalizada sobre você. Não cumpriu. Então você não precisa ficar triste com Adonai. Fica triste com você mesmo. Fica triste com você mesmo. O padrão da Torá, vou pular aqui. O primogênito é aquele que abre a madre. Esse é o padrão da Torá, que você conhece muito bem. Para Adonai, o primogênito é aquele que traz o sentido do termo hebraico da palavra primogenitura, que é baraka, que significa aquele que se levanta, que se ergue primeiro. Presta atenção, eu não estou falando nada contrário ou contra a Torá. O termo ali na Torá, primogênito, é aquele que abre a madre. Por que Adonai estabelece esse termo para mim e para você? Porque eu não sei o que está no coração do Léo. Eu não conheço o coração dos homens, nem você, nem o meu. Então, o que ele faz? Ele estabelece um princípio para o homem, mas para Adonai, é aquele que se ergue, que se levanta primeiro.
E aquele que faz vir antes, que se apresenta primeiro. O que você traz à sua memória quando eu falo isso? O que faz a sua vontade se tornar, ele faz a vontade de Adonai, aí ele se torna grande, ele se torna maior. Eu lembrei, quando eu estava lendo isso aqui, eu lembrei ali de Êxodo capítulo 32, quando os Benei e Levi, quando Moisés fala assim, quem estará do lado de Adonai? A tribo de Levi se ergue, se levanta, fica de pé. Ela vai assumir ali, segundo Números capítulo 3, o lugar de primogênito para Adonai. Olha só a condição de primogenitura, que é diferente do contexto para mim e para você. Primogênito é aquele que nasce, que abre a madre. Mas para Adonai é aquele que se ergue, que se apresenta, que se levanta, que não vê uma dificuldade e volta para trás. Não, é aquele que se mantém de pé. Por quê? Porque há uma palavra verbalizada sobre uma questão e você precisa saber que aquilo vai acontecer no seu tempo ou no fora do seu tempo, mas no tempo de Adonai. Um bom exemplo, um excelente exemplo, eu falei para você e para mim, eu vou terminar aqui, por causa do meu tempo. Davi. Davi, irmãos, é o menor, é o mais novo filho de Jessé. E Adonai vai tomar para si, em 1 Samuel capítulo 16, terminou meu tempo, diz ali, no capítulo 16, que Davi Vamos ler todo o texto. Vamos lá. Eu queria, antes de terminar, avisar que vai ter ensaio hoje, às 14 horas, e vai terminar às 15 horas, tá? 15h15 por aí, é um tempo de 15 minutos para a gente poder tomar uma água, né? E voltar. 15h15, Leonardo vai dar continuidade ao estudo sobre cristianismo. Então, só para a gente poder se situar aí no tempo, porque eu estou falando aqui e eu vou esquecer de dar esse aviso. Vai lá em 1 Samuel para você ver o menor se tornar primeiro. Segundo padrão de Adonai. 1 Samuel, capítulo 16, vai falar de Davi. Vai lá no verso 12. Vamos pular alguns textos aqui para que a gente veja. Olha só o verso 12 ali do capítulo 16. Diz assim, ó. Assim perguntou... verso 11, né? Verso 12. Então mandou buscá-lo. No verso 11 ele perguntou, Samuel pergunta a José, acabaram os filhos? Ele falou, não, tem aquele menor que está lá atrás. Manda chamar esse, pequeno, esse de baixa estatura. Então mandou buscá-lo e fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Eterno, levanta-te, unge. É esse mesmo, menino. Bom quando Adonai fala assim, né, Alessia? É esse aí. Vai lá e unge esse, pronto, acaba qualquer dúvida. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu, messiou Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Eterno se apoderou de Davi. O que entra nas entranhas de Davi? O Espírito de Adonai toma posse de Davi. Ele agora está nas entranhas de Abraão. Não tem como sair mais Davi. Agora não, ele vai lutar ali, dando algumas cabeçadas aqui, mas é excelente, é segundo o coração de Adonai. Diz assim, ungiu no meio dos seus irmãos, daquele dia em diante, o Espírito do Eterno se apoderou, tomou posse. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Ele já cumpriu aquilo que foi estabelecido para ele. Mas olha lá o verso 17, capítulo 17. Olha o verso 32. Ele vai se levantar, irmãos, contra aquele incircunciso filisteu, aquele homem baixo, de baixa estatura, que ninguém dava nada por ele. Ele se ergue, ele se levanta. Ele vai se tornar primogênito, segundo o salmista, de Adonai. Ele fala bem assim, olha o verso 32, disse Davi a Saul, não se desfaleça o coração de ninguém, por causa deste filisteu, e teu servo irá e pelejará contra ele. Ué, quem é esse Davi? Ele fala bem assim, olha, respondeu Saul, contra este filisteu não poderás ir para pelejar, com ele não. Tu ainda és moço, e ele é homem de guerra, desde a sua mocidade. Porém, disse Davi a Saul, teu servo apacentava ovelhas de seu pai. Sempre que via um leão, um urso, e tomava o cordeiro do rebanho, eu saía após ele.
e o matava, arrancava o cordeiro da sua boca. Esse é aquele que se levanta a favor das descendentes de Abraão. Olha, das suas ovelhas. Levanta-se ele contra mim, segurava-o pela barba e o feria e o matava. O teu servo matava assim o leão como o urso. Este incircunciso, o filisteu, será como um deles, porque afrontou o exército do Elohim vivo. Ele vai lutar a guerra de Adonai. Lembra de Josué falou? Adonai luta as suas guerras. O Eterno que me livrou das garras do leão, das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu. Disse Saul a Daú, vai-te, e o Eterno seja contigo. Ele convenceu com as palavras. Por que ele convenceu? Porque ele disse assim, que ele estava ferindo, desprezando o Elohim vivo. Ele colocou o Elohim na frente. Você sabe o que vai acontecer com o Golias? De uma funda ele vai matá-lo. Mas vai lá no salmista, Salmo 89. Queria em Yeshua, não consegui chegar em Yeshua. Ano que vem a gente chega. Aqui, ó. Ano que vem a gente chega. 89. Poxa vida. Depois você lê em casa Lucas capítulo 22. Se eu não resistir, ler. Vamos lá. Salmo 89, verso 20. Diz assim. Olha o que o salmista fala. Achei a Davi, meu servo. Com o meu óleo, com meu santo óleo ungi. A minha mão será firme com ele. O meu braço o fortalecerá. O inimigo não importunará. Não afligirá o filho da perversidade. Eu esmagarei os seus inimigos perante a sua face. Baruch Hashem. Vamos em Lucas capítulo 22. E Yeshua aqui vai tornar acessível para mim e para você esse conceito de primogênito, de ser primeiro, de se levantar. E Yeshua aqui em Lucas 22 vai causar um alvoroço aqui na comunidade de Israel. Lucas 22. Deixa eu ir lá. Vocês estão me xingando, né? Espera aí. Lucas 22, verso 24 em diante, ele vai causar um alvoroço aqui na comunidade de Israel, porque ele vai garantir que o maior alcança a condição para julgar as 12 tribos de Israel. Ele vai conceituar aqui que o maior para os homens e o que é maior para Elohim é o que serve. Mas isso não basta, dizia Yeshua. Precisa permanecer. Não basta dizer que sou filho de Abraão. Precisa permanecer. Capítulo 22, do verso 24 ao verso 30. Diz assim: houve também entre eles uma forte discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Ele vai conceituar agora o que é maior para mim e para você. Disse-lhe Yeshua: os reis dos gentios dominam sobre eles. Os que exercem autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas vós não sereis assim. Não é esse conceito. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa seja como o que serve. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Não é a quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou aquele que serve, dizia Yeshua. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas provações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu confio a vós, porque vocês permanecem, para que comais e bebais na minha mesa do meu reino, e vos assenteis sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Você alcançar essa condição de julgar as 12 tribos de Israel vai causar um alvoroço na comunidade de Israel, não vai? Mas Yeshua assim o predisse: se você fizer a adesão e você se comportar como o maior é aquele que serve a Adonai. Eterno Elohim de Abraão, de Isaac e Jacó, que a tua palavra venha reinar em nossos corações, que ela venha verbalizar em nós, expulsando de nós tudo aquilo que não pertence à tua Torá, tirando e desemaranhando todos os sentimentos contrários da tua palavra, para que nós possamos andar livremente na tua presença. E no final nós possamos dizer: Baruch Hashem,
Bendito seja Adonai, que nos livrou da ira futura, em nome de Yeshua, o Messias. Amém. Yevarechecha Adonai virishmirecha. Yahe Adonai palavelecha vichunecha. Issa Adonai panlavelecha viasemelecha shalom. Bishem Yeshua HaMashiach. Amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante teu rosto e nos dê um sábado de paz. Em nome de Yeshua, o Messias. Amém e amém. Perdoa-me pelo tempo.